Bom, beleza, pessoal. Dando continuidade então à nossa aula, eu quero falar agora sobre autossoma e subtotal no Excel, tá? Antes disso, eu quero mostrar uma opção que nós temos no Excel que eu não falei nas aulas anteriores, que é a função de copiar e colar, ou Ctrl+C, Ctrl+V. Eu posso pegar qualquer informação dessa planilha, copiar e colar ela em outro lugar. Por exemplo, eu posso pegar uma linha inteira, selecionando aqui, ó, clicando no meio da primeira célula e arrastando até as outras, ó. E aí eu posso dar um Ctrl+C e eu posso colar essa linha em qualquer lugar, por exemplo aqui embaixo, tá? Então funciona normalmente o Ctrl+C, Ctrl+V para a planilha. Eu posso, por exemplo, pegar toda essa área, ó, clicando aqui na primeira célula de registro e vindo aqui, ó, e selecionando toda a área da planilha. Dá um Ctrl+C e eu posso, por exemplo, colar em outra guia aqui embaixo, ó. Posso colar aqui, ó, Ctrl+V, tá? Ele vem um pouco, não, ele vem sem formatação. Depois eu só ajeito aqui essa formatação, ok? Então Ctrl+C, Ctrl+V, ele funciona para qualquer coisa dentro da planilha, assim como em todo o Windows, né? Essa função também ela funciona aqui e você vai acabar usando bastante essa função. Eu vou dar um ESC para tirar essa seleção e agora nós vamos falar sobre o propósito dessa aula, que é autossoma, tá? Então, quando eu tenho valores na minha tabela, eu quero somar esses valores, existem várias formas de fazer isso no Excel. Uma delas, por exemplo, é como é uma coisa assim mais que você tem mais pressa ou você precisa ver de uma maneira mais rápida, você pode simplesmente selecionar aqui dessa primeira célula onde tem o valor do salário e arrastar até aí embaixo. E esse total ele já vai aparecer aqui no rodapé. Observe aqui, ó, onde está escrito soma 42.850. Esse é o total de salário que eu tenho aqui nessa tabela de salário de funcionário, tá? Mas beleza, vamos pegar esse valor então e deixar ele aparecendo aqui na planilha. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui uma opção aqui embaixo, eu vou colocar aqui a borda, tá? E aqui eu vou chamar de total, ó, total. E aqui na frente é onde eu vou colocar aqueles 42 mil, tá? Como que eu vou fazer isso então? Eu vou clicar no botão aqui em cima, ó, nessa ferramenta, tá? Onde está escrito edição. Eu tenho um botão aqui que tem muitas fórmulas aqui ou funções, né? Tecnicamente falando, isso aqui seria uma função, tá? Então eu tenho aqui autossoma. Eu simplesmente clico nesse botão e olha o que acontece aqui, ó. Ele automaticamente jogou aqui embaixo nessa célula onde eu quero que fica o valor do total, igual soma, entre parênteses, o intervalo entre as células. E ele já automaticamente selecionou essa área para mim, porque ele já identificou que até aqui em cima é onde eu tenho valores numéricos. Então ele já vai somar. O que eu faço agora? Eu simplesmente dou um Enter. Ok? Então fazendo de novo, ó. Seleciono a célula onde eu quero colocar o total, clico no botão autossoma. No caso, como ele está aqui no final da planilha, ele já identificou toda essa área onde tem os valores. Aí simplesmente eu dou um Enter. Observe aqui, ó, que eu clicando na célula do 42.000, aqui em cima na barra de fórmula, ele já mostra para mim, ó, o igual, soma e entre parênteses o intervalo de E6, que é essa primeira célula aqui, até o E20, que é a última célula da minha planilha onde tem valor. Então, esse intervalo é mostrado aqui. Observe que esse sinal aqui, ó, de igual, é sempre a opção que você vai usar para chamar alguma função no Excel. Então você vai sempre usar o igual e começar a digitar a função, tá? Mais para frente nós vamos ver mais sobre isso, tá? A princípio, então, agora vamos só ver a autossoma, tá? Então observe que existe aqui embaixo agora a soma total dos salários. Isso aqui vai ficar na minha planilha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou destacar essa célula aqui, vou pintá-la de amarelo, tá? Para ficar destacado, e vou colocar aqui em negrito, que é para ficar mais destacado ainda, tá? Então, observe que aqui na minha planilha eu tenho agora o total de todo o salário. Ah, mas eu posso colocar esse total em outro lugar? Sim, você pode colocar onde você quiser. Acontece que se você usar o botão autossoma em outro lugar que não seja aqui embaixo, ele às vezes ele não vai achar o local da seleção, então você vai ter que fazer isso manualmente. Por exemplo, suponhamos que eu quero colocar o total aqui em cima. Eu vou clicar aqui no autossoma e ele vai perguntar para mim, ó, qual que é o intervalo. Ele observe que ele não selecionou automaticamente, por quê? Ele está esperando que eu selecione esse intervalo de valores, tá? Então, da mesma forma, vou selecionar aqui na primeira e vou arrastar até embaixo, aqui na última célula com valor e vou dar um Enter, tá? Observe que ele fez a mesma coisa aqui, ó. Ok? Eu poderia, por exemplo, eu vou dar um Ctrl Z para voltar.
e vou fazer de novo. Eu poderia, por exemplo, selecionar só alguns itens só esses 3, por exemplo. Ó, tá? Da mesma forma, ele vai fazer essa soma nesse intervalo aqui dos 3 itens. Beleza? Então, isso é a função de autossoma. Você pode fazer isso também manualmente. Ó, igual, soma, e aí você coloca entre parênteses, e você vem aqui, seleciona o intervalo que você quer e fecha o parênteses. Nada impede de você fazer isso manualmente, tá? Ou você pode simplesmente clicar no local que você quer colocar a sua soma e você quer mudar essa fórmula, você pode vir aqui na barra de fórmula e alterar. Então, por exemplo, ao invés de ser o intervalo do E6 ao E20, eu posso, por exemplo, colocar do E6 ao E15. E dar Enter, ele vai somar do E6 até o E15, que vai dar esse valor de 29.000, ok? Então, também posso editar a fórmula usando aqui a barra de fórmulas. Ou eu posso simplesmente clicar aqui e apertar um F2. Ele já transforma aquele valor e me mostra a fórmula que existe aqui dentro. Aliás, se eu quiser editar qualquer célula dentro do Excel, eu clico nela e aperto F2, eu posso continuar digitando aqui. Bem interessante isso aqui. E quando tem uma fórmula, por exemplo, aqui, se eu der um F2, ele vai me mostrar a fórmula que existe nessa célula e eu posso editar ou eu posso dar o Enter e deixar do jeito que está. Beleza? Bom, pessoal, então aqui, ó, observe que nós temos aqui também os nossos filtros, certo? Nós podemos fazer um filtro e pegar a soma somente daquilo que nós filtrarmos aqui na nossa planilha. E como que eu vou fazer isso? Observe que se eu filtrar aqui, ó, por exemplo, auxiliar de produção, eu não vou ter mais aquela soma lá, tá? Nesse caso. Então, normalmente, quando eu vou fazer soma em alguma planilha, eu sempre procuro colocar no lugar onde o filtro não interfere. Por exemplo, eu posso colocar o total aqui, ó, aqui em cima, total, e aqui na parte de baixo, eu vou colocar aqui uma gradinha, ó, na borda, e aqui é onde eu vou pôr o total. Então, eu poderia colocar aqui, ó, autossoma, certo? E mostrar lá os 42.850, tá? Tá, agora o que acontece? Vamos lá, eu vou filtrar agora aqui, ó, auxiliar de produção. Observe que sumiu o total daqui de baixo, porque eu usei a mesma coluna onde estava o nome do cargo, estava também o total, então ele desapareceu, porque eu pedi para filtrar somente auxiliar de produção. Mas o valor aqui em cima ele não alterou, então ele continua aparecendo. Só que ele está mostrando para mim os 42.850. Eu queria que ele me mostrasse somente o total daquilo que está filtrado na planilha, que no caso seria isso aqui, ó, tá? Que daria 9.400, olha aqui embaixo. Beleza? Como que eu faço isso? Então, nesse caso, eu vou usar aqui uma função que se chama subtotal. Deixa eu tirar o filtro aqui, ó. Limpar o filtro. Aqui eu tenho a fórmula da soma. Onde está a soma, eu vou colocar subtotal. Olha só. Sub. Observe que ele já vai me dando ali, ó. Ele já vai filtrando aqui embaixo, ó, o nome. Aí, nesse caso, se ele já está selecionado aqui, eu dou apenas um tab, ele completa a sentença aqui, tá? O subtotal, eu obrigatoriamente tenho que pôr aqui um 9, ó, porque é referente à soma. Observe que ele mostra os números aqui, ó, quando eu vou usar o subtotal. E o 9 é relacionado à soma. Então, eu tenho que colocar o 9 separado por ponto e vírgula, tá? Então, eu vou dar um Enter aqui agora. Observe que ainda está os 42.850. Por quê? A minha planilha não tem nenhum filtro nela. Vamos analisar de novo essa fórmula aqui, ó. Igual, subtotal, entre parênteses, 9, que é uma subfunção, né, de soma, separado por ponto e vírgula, e o intervalo da planilha que eu quero efetuar esse subtotal ou essa soma, tá? Observe aqui agora, ó, que se eu filtrar essa planilha, aqui esse valor vai aparecer somente os valores que estão relacionados ao filtro que eu fiz. Por exemplo, ó, se eu clicar aqui e selecionar auxiliar de produção, ele vai mostrar a soma do meu filtro, que é todos os auxiliares de produção, que dá um total de 9.400. Bacana, né, pessoal? Então, se eu tirar o filtro, ele volta novamente na função do total, onde está selecionada toda a minha planilha. Então, quando eu tenho eu preciso de um total, onde eu não vou trabalhar com filtro, beleza, eu posso usar a função autossoma. Mas se eu sei que eu vou usar muitos filtros na minha planilha para ver uma coisa ou outra, por exemplo, agora eu quero ver do técnico de segurança. Então vou desmarcar aqui, técnico de segurança. Só tem um, então ele vai mostrar o total. Posso vir aqui, auxiliar administrativo,
Também só tem um. Então ele vai usando o filtro e ele vai mostrando os valores daquilo que está filtrado. Tá? Então aí eu vou usar a função subtotal. Então é muito simples, pessoal, isso aqui, não tem segredo nenhum. Da mesma forma, eu posso colocar isso em qualquer lugar da minha planilha, tá? Mais para frente nós vamos fazer algo mais específico mostrando essa fórmula, por exemplo, em outras guias aqui do Excel, tá? Então, a princípio, nós aprendemos aqui como trabalhar com autossoma, que é o caso desse aqui, ó, que é igual, soma e o intervalo daquilo que eu quero somar. E nós aprendemos a trabalhar também com subtotal, subtotal entre parênteses o 9, separado por ponto e vírgula, e o intervalo da planilha onde eu quero fazer a minha soma quando eu utilizar um filtro ou quando não estiver usando o filtro também, ele vai mostrar o total. Beleza? Então essa daqui são as primeiras funções que você aprende no Excel e que você utiliza demais, demais, porque tudo você vai usar soma, né? Vai somar uma parte em um lugar, a outra em outro lugar. Então você vai usar sempre essa autossoma ou subtotal quando você for trabalhar com filtros. Beleza, pessoal? Então, essa aula foi trabalhar com essas duas funções. Eu sugiro que você pratique, faça isso em várias células, busque intervalos diferentes, enfim, você tem que praticar. Aqui eu estou te dando direcionamento para você praticar. Então é com a prática que a gente adquire aí a expertise, né, dentro dessa ferramenta chamada Excel, tá bom? Então se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aí embaixo ou assistir novamente a aula, prestando atenção exatamente no que está sendo feito aqui, que aí você vai começar a praticar e vai aprender legal essas funções de autossoma e de subtotal, que é de extrema importância aí na utilização quando você tiver uma planilha aí no ambiente de trabalho ou a coisa pessoal sua, um controle financeiro e tal. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fica aí para a próxima aula, então. Abraço.